Hello everybody, Teacher Andrea Bello e vamos lá para aprender adjetivos aqui na Estratégia Concursos para você realizar a sua prova com segurança. A maior parte das pessoas pede como é que se insere os adjetivos dentro do texto, como que eu encontro um adjetivo na prova FGV. Teacher, quero fazer Receita Federal, quero fazer Senado. Eu quero aproveitar também para fazer uma outra prova. Eu estou tentando Cefaz, eu estou tentando algum banco, alguma carreira policial. Independente do concurso que você vai fazer, dentro dos textos que tem aquelas fontes que eu falo, Economist, BBC News, os textos têm a presença de adjetivos. Como eu ensinei em outras aulas, a presença de substantivos, de artigos, de pronomes. Então, acaba que, naturalmente, quando você vai encontrando um termo que você treinou, vai te ajudando a ler com maior propriedade o texto por completo. E é isso que a gente vai fazer. O que são os adjetivos, Os adjetivos, como a Titi colocou aqui, eles caracterizam, eles dão uma qualidade. A primeira coisa que eu quero comentar é que tem muita gente que fala que tudo é bagunçado, que quando tem menina bonita, menino inteligente, não fala boy intelligent, fala intelligent boy. Não fala girl beautiful, fala beautiful girl. E aí tem aluno que fala tudo bagunçado, de forma alguma. Ao contrário, quando a gente fala que inglês é bagunçado, a gente está cometendo um equívoco, sabe por quê? Em inglês não tem, não sei se vocês lembram da aula de verbos, em inglês não tem oração sem sujeito, sujeito indeterminado, sujeito oculto, nada disso. Não pode falar fui ao banco, não pode começar com went, tem que falar I went to the bank, tem que falar eu fui. Não pode falar viajei semana passada, traveled, tem que falar I traveled last week. Todas as frases têm sujeito, verbo e complemento. Como que fala, então, gostei do bolo? Não pode falar liked, tem que falar I liked the cake. Foram embora. Não existe isso, foram, roubaram. Tem que falar they stole the car. Quem são eles? They, os ladrões. Então, em inglês tem uma ordem, você vai procurar um sujeito na frase, esse sujeito, ele pratica uma ação, e essa ação está no presente, passado ou futuro, como eu mostrei, e depois tem um complemento, que pode ser um yesterday, ontem, last week, semana passada, tomorrow, é amanhã, at the moment, nesse momento agora. Então, tudo é pontuado. E os adjetivos, eles vêm antes por um motivo gramatical. Mas o que eu falo, o meu macete que eu dou da minha técnica é o seguinte. Pensa assim, você chegou num lugar, você chegou numa aula presencial para o seu concurso. Vamos supor que seja uma revisão de véspera. Quando você chegou nessa revisão de véspera, o professor entra na sala e falou assim, nossa, que aluno... Aí todo mundo pensa, que aluno, o que será que ele vai falar? Que aluno dedicado? Que aluno esforçado? Ou ele vai falar, que aluno preguiçoso? Que aluno demorado? O que vai ser anunciado? A gente não sabe. Isso em português. Em inglês, já se fala o que é antes. Então, what an intelligent student. What a very good person. What a charming girl. What a comfortable chair. O adjetivo vem antes, então já é anunciado o que é. Então, se falar que aluno inteligente, vai falar what an intelligent student. O intelligent vai vir antes. Então, pensa assim para ficar melhor. Vai achar um adjetivo, se a banca perguntar para você na prova, se o termo tal poderia ser substituído. O que já caiu em concurso, e que a teacher já contou em outras aulas, foi, por exemplo, a palavra huge. Já caiu em 2 provas. Caiu uma vez na prova do Senado, se não estou enganada, o ano anterior, e caiu também em uma outra prova, que a banca era CESP-SEBRASP, mas o texto era o mesmo que a FGV usa, que era Economist, que era a palavra huge. E eles estavam perguntando se substituía por letra A, big, letra B, enormous, letra C, small, letra D, interesting e letra E, humble. Quem não sabia o que era huge, talvez até pensou que era humble, por causa do H. Então, o índice de acerto foi muito pequeno. A maioria das pessoas marcou humble, algumas não sabiam, marcaram interesting, que acharam que não era big, enormous, small, e algumas pessoas marcaram enormous, que é o gabarito. O que é huge? Huge é uma coisa gigante, giant, very big. Então, não é apenas big.
Big é grande. Huge é enorme. É grandioso. Então, caiu esse adjetivo numa prova já. Eles colocaram o adjetivo de jeito nenhum. Eles não contam que é um adjetivo. Eles não falam que é uma conjunção. Eles não especificam que é um pronome. Eles colocam o termo. O termo tal pode ser substituído. O termo tal é sinônimo de. O termo tal se parece com. E aí, esse termo huge, se vocês quiserem, eu até deixo aqui, ó. A palavra huge é igual a alguma coisa que é very big. Assim como eles poderiam ter explorado, sabe qual? A palavra very small. Então, se a teacher colocou very big, vou falar para vocês very small também. Aqui, ó, very big. Very, very big, que é a mesma coisa que enormous, que é a mesma coisa de huge, que caiu na prova. Aí, se a gente fosse pensar em very small, é a mesma coisa de teeny, certo? Então, se vocês quiserem guardar esses dois, ó, já caiu em prova, tá bom? Então, tá aí por curiosidade. Então, ó, os adjetivos caracterizam os substantivos. Se falar, então, a huge project, um projeto enorme. Se falar a teeny problem, é um problema bem pequenininho, fácil de resolver. Então, teeny, very, very small, huge, very, very big. A classe de adjetivos, ela está entre uma das maiores classes gramaticais de palavras. Ou seja, ela possui um número ilimitado, que vai aumentando gradativamente de acordo com a evolução da língua. Por que eu coloquei isso? Porque, às vezes, igual a palavra apagar, que é o verbo, né, apagar, erase. Quando apareceu, pessoas começaram a falar delete, eu vou deletar, vou deletar, vou deletar. O vocabulário, por exemplo, o dicionário da língua portuguesa, já aceita a palavra deletar. É uma palavra que já está dentro do nosso dicionário. Você já pode falar, eu vou deletar e está correto. Não está mais errado como você usando um estrangeirismo. Tem o delete, tem o verbo deletar. Assim como acontece com o português, com o francês, com o espanhol, acontece também no inglês. Então, às vezes, pode surgir uma outra palavra que vire um adjetivo através do substantivo. Quer ver uma característica, um exemplo? Sol. Como que fala sol em inglês? Teacher. Você fala como que é sol. Sol é uma palavra mais tranquila, né? Sun. E nuvem, em inglês, como que fala nuvem? Nuvem fala cloud. Dessa palavra sun, que é sol, e desse substantivo cloud, que é nuvem, apareceram os adjetivos sunny e cloudy. O que é isso? Ensolarado, nublado. Então, você não vai falar o dia está sol, o dia está bonito, o dia está feio, o dia está lindo, o dia está fresco, o dia está gostoso. Adjetivos, são qualidades? O dia está ensolarado. The day is sunny. Então, porque como tem sol, sun, sunny. E o dia está nublado, porque eu não vou falar o dia está nuvem, o dia está nublado, cloudy, ok? Então, algumas palavras originam adjetivos. E esses adjetivos podem aparecer no meio da sua prova, como já apareceu huge e teeny, ok? O adjetivo pode variar a posição dele, só que muitos adjetivos têm uma terminação específica. Por exemplo, se você for falar beleza, como que fala beleza, teacher, em inglês? Beleza. Beauty. Isso aqui é a palavra beleza. É um substantivo abstrato, igual fé, felicidade, amor, paciência, paixão, união, a gente tem medo. Essas palavras são abstratas, lembra que eu falei delas? Então, beleza. E a pessoa, eu falo, a pessoa é beleza ou a pessoa é bonita? Bonita. E beautiful, pega o beauty, coloca full, beautiful. Então, como tem terminações, eu trouxe aqui as principais para vocês, ó. Terminações principais comuns dos adjetivos. Quais são? Very small, a teacher falou aí para vocês, né? Se alguém teve dúvida, ó, very small é teeny, ok? Very good. Ó, as terminações que são comuns, teacher, vamos ver com AL. Então, tem uma música, não sei se vocês conhecem, e se não conhecerem pode até procurar, porque é uma música muito boa. É uma música de uma banda dos anos 80 que chama Supertramp. Supertramp. Chama Logical Song. Inclusive, tem até aqui a palavra logical, ó. A última do AL, ó, logical. Logical Song.
Nessa música, Logical Song, eles usam 18 adjetivos com a L no final. Ele fala, when I was young, it seems that life was so wonderful, oh clinical, oh intellectual, cynical, and tananana, and that's original, practical, it's sensational, tanana. Usa muito com all. Por quê? Porque ele usa muitos adjetivos. Eu já dei aula em cursos de idiomas que eu usei essa música para mostrar os adjetivos com a L. Então, ó, você tem a palavra culture, que é cultura, e uma coisa que é cultural, cultural. Origem, que é origin, a gente tem original, original. Practice, praticar, practical, uma coisa prática, practical. Sensation, sensação, sensational. Logic, que é lógica, logical. Então, viu aí os que terminam com a L? Cultural, original, practical, sensational, logical. Depois com AN, a maioria são nacionalidades. I'm from Brazil, I'm Brazilian. He's from Italy, he's Italian. Então, ó, Brazilian, American, Canadian, Belgian, European, Italian. Agora, tem outras terminações também para nacionalidade. Por exemplo, quem nasceu no Japão não é Japanian, é Japanese. Quem nasceu na China, from China, Chinese. Quem nasceu na Turquia, que é Turkey, é Turkish. Então, tem algumas terminações também diferentes. Mas a maioria vai ser com AN. Por isso que é considerado adjetivo. Porque, ó, eu vou falar, é uma garota bonita, uma garota alta, uma garota esbelta, uma garota interessante, uma garota inglesa, brasileira, italiana. Então, costuma ser uma qualidade, um adjetivo. Com ANT, eu tenho brilho e tenho brilliant. Eu tenho elegance, que é elegância, e elegant. Ok? Ó, elegant. Eu tenho alguma coisa que as pessoas se importam e algo se torna important. Significant, relevant. Quando tem a terminação AR, teacher. AR, por exemplo, bipolar, bipolar. Family, familiar. Nuclear, peculiar, popular. Com bow, acceptable, comfortable, flexible, horrible, possible. Com ED, aqui eu abro uma exceção. Quero que preste muita atenção nesse e depois muita atenção no do ING quando eu chegar lá. Por que prestar muita atenção? Eu ensinei na aula de verbos que quando termina com ED, o verbo está no passado. Então, por exemplo, como é que fala que eu joguei? I play, eu jogo, I played, joguei. Tá. Agora, teacher, se eu falar o verbo complicar, complicate. E se falar que ele complicou tudo? He complicated everything, como verbo. E se eu quiser falar que ele é complicado? Ele é alto, baixo, ele é complicado. Complicated. Então, alguns verbos podem se tornar adjetivo. É o caso de advance, avançar. Eu posso falar que algo avançou ou que eu estou no nível avançado. Nível bom, nível ruim, nível alto, nível ok, nível avançado. Advanced. Haunted, liberated, refined, sophisticated. Então, algumas qualidades são formadas com o uso do ED. E o ANT, teacher? Põe aí na tela para a gente ver os exemplos, ó. Quando tem uma coisa que difere, ele é diferente, different. Uma coisa eficiente, efficient. Uma coisa que é muito boa, excellent. Uma pessoa que fala fluente, ó, fluent. E uma pessoa violenta, violent. Então, tem essa terminação também. Com full, que foi a primeira que eu falei, né? Que eu falei para vocês do beautiful, por causa da palavra beauty. Até vou escrever aqui de novo, ó. Porque a gente tem beauty, que é beleza. Opa, saiu aqui, a letra não ficou boa. Beauty é beleza e beautiful é o adjetivo, belo, bela. Então, a gente tem aqui, né, o care, de tomar cuidado, careful, cuidadoso. Color, que é cor, colorful, colorido. Help, de ajuda, faz o adjetivo helpful, né? Pessoa que ajuda, que colabora. Use, que é uma coisa que você pode usar, useful, então algo útil. Wonder, que é maravilha, e aí fica wonderful, que é maravilhoso. Muito bem. Tem mais, teacher? Sim, para vocês fazerem print. Na verdade, vocês estão com material, né, lá no
Telegram, então vocês podem só, né, ou printar essa página, imprimir, ou então só copiar numa lista mesmo. É muito importante ter esses adjetivos. Eu peguei os adjetivos que eu mais vi nas provas de concurso dos últimos meses. Então eu dei uma olhada nas provas Sesgran Rio, nas provas que são feitas pela IADES, pelas provas FGV, as provas CESP-Sebrasp. Eu fui olhando tudo quanto é banca e fui pegando os adjetivos que mais aparecem nos textos e coloquei nessa tela para vocês, tá bom? Então, ó, quando termina em IC, um IC, igual arte, artístico, fica artistic. Drama, né, faz o dramático, então, ó, dramatic, fantastic, scientific, tragic. Com o ING, por que eu circulei, igual eu falei que era importante também, o ED? O ED, por causa dos verbos no passado, para não confundir, que pode ser também qualidade. ING é a mesma coisa, ó, não é gerúndio. Se eu falar para você que algo é amazing, essa palavra amazing significa maravilhoso, legal demais, very good, it's amazing. Então não tem nada a ver com playing, jogando, reading, lendo, é porque algumas palavras têm ing mesmo, igual uma tranquila de você lembrar é darling, né? Ô querida, meu amor, então é uma palavra bem carinhosa, darling, querida, amor, e darling tem ing, e não é ela está darleando, não tem nada a ver, tá? Então não confundir com o present continuous. Então alguns exemplos que aparecem também em prova é o amazing, para falar que algo é muito bom, darling, interesting, interessante, good looking, uma pessoa bem vestida, que está bem de aparência, e outgoing. Outgoing, eu vi numa prova CESP, e aí depois apareceu numa prova FGV, e eu coloquei por quê? Porque muita gente não sabia o que era. Outgoing, o que é essa palavra? É uma pessoa extrovertida, que fala muito, tipo a teacher, uma pessoa comunicativa, que bate papo com todo mundo, é como se fosse saidinha. Onde para, faz amizade. Então eu vou colocar aqui o extrovert, vou colocar o sinônimo, né, para vocês. Aqui, ó, então, quando a pessoa é extrovertida, extrovert, ela é outgoing. Com IVE, criativa, creative, expansive, very good. Naive. Naive, essa palavra lembra um pouco de... parece francês, né? Naive. Essa palavra significa inocente, quando a pessoa não tem malícia. Não é inocente de não ter cometido crime. Aí quando tá num júri, né? Numa corte, para ver se ele vai ser culpado, guilty ou inocente, vai ser innocent. Agora, quando a pessoa, assim, fala, nossa, eu nem percebi que você estava falando besteira. Pessoa inocente de, sabe, assim, não ter malícia, não entender muito quando fala besteira. Aí é naive, pessoa inocente. Receptive, naive, talkative. Aqui, ó, talkative seria mais ou menos um sinônimo de outgoing, né? Uma pessoa comunicativa, que conversa muito, que se sai bem aí em qualquer lugar que vá. Com L-E-S-S, que é o less. Aqui a gente lembra do more or less, que é mais ou menos. A palavra more or less, se significa mais ou menos, o less é menos. Então, esse adjetivo vai ser algo que a pessoa tem menos. Então, ó, effect, efeito. Effectless, sem efeito. É como se fosse um remédio placebo. Ele não vai fazer efeito nenhum. Faith é fé. Faithless, uma pessoa sem fé, uma pessoa, né, um ateu, um agnóstico talvez, mas é mais o ateu, né, a pessoa não tem ali fé em nada, não, né. Hairless, pessoa sem cabelo. Tem a palavra careca, que é o bald, mas se quiser falar, ele não é careca, ele só tá sem cabelo, assim, no momento, não deixou crescer, hairless. Limit, limite, e a pessoa sem limite, limitless. Useful, eu falei que era o útil, e o useless, inútil. Uma coisa que não é usada para nada, ok? Isso, muito boa palavra. O faith aqui, ó, faithless, a pessoa que está sem fé, a pessoa descrente. Muito bem, muito obrigada aí, né? É bom quando alguém julga aí, joga para te tirar a palavra. Descrente, a pessoa que está sem crença, está até pessimista, desanimada, descrente. Não está tendo crença em nada. Faithless, very good. Com o OS tem o consciente que é conscious, perigoso que é dangerous, fabuloso, fabulous, ciumento, jealous, e maravilhoso, que também é um sinônimo de wonderful, que é marvelous, ok? E com o Y, que a teacher falou, que inclusive eu posso colocar aqui os dois exemplos do sunny
Pode colocar, né, teacher? Porque eu uso ensolarado, cloudy, nublado, windy, quando tá ventando. Pode colocar também quando tá chuvoso, né? Tem o rain, chuva, rainy, um dia chuvoso. Então, todos esses aqui se originaram das palavras e ficou com Y, né? Então, ó, easy, fácil. Fancy é algo chique, da moda. Friendly, amigável, uma pessoa muito amiga. Messy vem do verbo mess, que é bagunçar. Então, messy, bagunçado, quando a casa está bagunçada, tudo fora do lugar. Satisfactory, que já é cognato. Sunny, ensolarado. Cloudy, nublado. Rainy, chuvoso. E windy, quando está um dia que está ventando muito, né? Não existe ventoso, a gente fala quando está com muito vento. Ok? Very good. Então, essa tabelinha que a teacher fez aqui para vocês, apesar de eu ter colocado em duas partes, e às vezes você fala, teacher, tá pequeno da gente ver, mesmo se eu colocar assim. Mas eu coloquei o material e se vocês quiserem, eu posso fazer isso daqui em forma de post e colocar no Instagram, no Telegram, tá bom? Eu posso colocar as terminações principais. Mas é só para vocês darem uma olhada em palavras que apareceram nas últimas provas de concurso, tá bom? Gente, uma mudança interessante que acontece, né, é o que eu tinha falado para vocês, que é o contrário de português. Que enquanto o português, o adjetivo vem depois, garota bonita, em inglês vem antes. Então, não é garoto alto, é a tall boy, alto garoto. E não é garoto baixo, é short boy, né, é baixo garoto. Mesma coisa a garota, ó, garota alta, ficou alta depois. Garota baixa, olha lá, o tall vem antes do short. Então, adjetivos, tall, short. Substantivo, boy, girl. E aí, sempre o adjetivo vai vir antes do nome, que é o substantivo, ok? Isso aí também é muito bom para vocês poderem lembrar, porque vai que você às vezes confunde, vai que você vê lá uma palavra. E quando você está fazendo uma prova de concurso, é interessante porque se apareceu lá, por exemplo, que é um projeto, a project. E aí, antes de projeto, tem important project. Já vai saber que é um projeto importante. Mas e se tiver, por exemplo, uma coisa como refused project? E aí falou, they analyzed the refused project. Como eu falei, todas as frases têm que ter sujeito, verbo e complemento. Então, refused aqui não é verbo, tá? Depois do verbo analyze, eles analisaram o tantantan project. O que é refused? Aí teria que saber. Ele entra nessa tabela aqui, ó, de adjetivos com o ED. Refused. O que é refuse? Recusar. O que é refused? Recusado. Então, olha o que essa frase está falando. Eles analisaram o projeto recusado. Sujeito, eles. Verbo, analisaram. Eles analisaram o quê? O projeto. Qual projeto? O projeto recusado. Podia ser o projeto importante, o projeto de lei, o projeto grande, o projeto chato, o projeto relevante, o projeto automático, o projeto recente, o projeto antigo, o projeto recusado. Então, aqui o refused está antes do substantivo projeto. Como antes do substantivo vem um adjetivo, já daria para saber que o refused é uma qualidade. Então, se falasse, o termo refused pode ser substituído sem prejuízo pela palavra big, small, huge, important, tananã, e colocasse outras palavras lá. Você ia ter que procurar uma que se assemelhasse a recusado, evitado. Talvez daria para ser avoided, um projeto que foi evitado. Ok? Very good. Então, uma palavra que é tão simples que é um adjetivo e ajuda tanto na hora de você resolver uma prova, porque aí você vai ver o texto de forma geral. Very good. Algumas terminações são diferenciadas em incomuns, que foi o que a teacher acabou de falar, que é o ing e o ed. Porque, a princípio, você pensa que é present continuous e passado. Só que se não tem verbo to be antes do ing, não é continuous. Guarda isso.
Se eu falar, she is amazing. Ela é maravilhosa. Agora, the job is amazing. Olha só a diferença. Vou até colocar outro aqui para poder caber. He loved the amazing pie you made. Olha só. She is amazing. Ela é maravilhosa, ela é sensacional, ela é uma pessoa amazing. Agora, olha aqui. He loved the amazing pie you made. Ele amou, o verbo é o love, amou, loved. The amazing pie. Pie é o quê? Torta. Então, podia ser uma torta de maçã, torta quente, torta fria, torta de frango, uma torta moderna, uma torta... qualquer coisa é uma torta maravilhosa. Ele amou aquela torta maravilhosa que você fez. Amazing aqui é uma qualidade. Aqui, ó, she's amazing, ela é maravilhosa, qualidade também. Só que dá pra gente perceber, não é ela está amazando. Não existe esse nome. Agora, teacher, se eu colocasse assim, ó, she is reading a book. Agora sim, tem o verbo ler e reading não é leitor, porque leitor é reader, teacher, né? Então, reading aqui, ela está lendo. Então, cuidado, nem sempre que tem ing, a gente já pensa de cara que é continuous. Não tem o to be, provavelmente vai ser uma qualidade. E olha só aqui, ó, o emprego dela é chato. Se falar que ela está chateada, é a palavra bored. Se falar que o emprego é chato, é a palavra boring. Então, tem essas variações também, de ter com ed e com ing. Eu citei as que podem aparecer aí, tá vendo? As que podem aparecer é esse que eu falei agora do bored e do boring, que é chateado e chato. E também o shocking, né? Quando a pessoa está chocada, shocked. Eu estou chocada, porque o acidente foi chocante, me chocou. Ok? Eu falo que, gente, não tem jeito de falar amazando, né? É igual esse aqui, ó, quer ver? Esse aqui que a pessoa fala assim, uai, teacher, outgoing, eu estou me saindo fora, saidando. Não existe, né? O outgoing é o adjetivo saidinho, a pessoa que conversa muito, né? Talkative. E nem amazando, por favor, né? O amazing. Very good. Agora, olha só, se a gente viu o bored e o boring, e a gente viu o shocking e o shocked, olha o que eu coloquei aqui. É claro que, olhando os exemplos, você percebe que o adjetivo bored e boring não se parecem. Só que, ó, classificou a Janet como bored e o acidente como boring, né? Os adjetivos terminados em ed indicam que alguém sente, aos passos que ing é algo sobre alguém. Isso aqui é legal também, ó, de anotar, tá vendo? Quando a pessoa sente algo, tá mais ou menos com ed. Igual bored, ela tá chateada. Complicated, ela é complicada. Agora, boring é algo chato, né? Complicating, quando alguém complica as coisas, ok? Bom, se a gente falou de adjetivos de forma geral e mostrou muitos, agora eu vou falar do grau comparativo, de igualdade, de superioridade e de inferioridade. Qual que mais cai nas provas, nos textos? FGV, de bancas gerais, que mais aparece? O de superioridade. Para falar que num gráfico, a taxa de natalidade está maior, a taxa de mortalidade está maior, o número de pessoas que contraíram doenças aumentou, está maior do que no ano anterior. Falar que algo que aconteceu depois que as pessoas começaram a fazer home office melhorou, está melhor do que, ou pior do que. Então, geralmente, o que mais aparece é o comparativo de superioridade. Mas, como curiosidade, eu vou falar do de igualdade e do de inferioridade. Vou citar todos um por um, porque não custa nada você saber, ainda mais numa aula só de forma rápida, prática e dinâmica, né? Vamos lá, então. Primeiro, então, o que mais aparece em prova, que é o comparativo de superioridade. Então, vamos lá. Estudar frases comparativas fica simples se você pensar qual é o real objetivo. Vai estabelecer o quê? Um paralelo entre uma coisa e outra. Estrutura usada em frases. Vai ter o sujeito, como por exemplo, né, o projeto, um verbo, foi aprovado, com mais facilidade do que o projeto do ano passado.
Mas depende do número de letras. Opa, mesmo? Sim, se o adjetivo é curto ou longo, vai interferir nas frases. Vamos ver então se ele for curto. Vou pegar curto como tall. Adjetivos de uma sílaba só, geralmente até 5 letras, tem o som de uma sílaba, como os curtos, tall, short e outros. Ah, então que ótimo, gente. Então a gente tem o big, que é curto, o tall, que é alto e ele também é pequeno, shy, que é uma pessoa tímida, thin, magro, fat, gordo, small, pequeno. Esses adjetivos, então, teacher, que geralmente pronunciam um som só, eles são considerados curtos, né? Exatamente. Quando eles são considerados curtos, eles têm o quê? Eles vão ter um ER no final. Então, vamos ver a frase que está escrito com a Beth lá, ó. Beth is taller than Jane. Ela é mais alta do que a Jane. Se fosse falar aqueles que eu escrevi lá em cima, vamos usar com big. Vou falar que uma caixa é maior do que a outra. The box is big than ou bigger? Bigger than, porque eu vou pegar o big e pôr o ER, fazer bigger. Vou falar o tall, já deu o exemplo aí da Beth, taller than Jen, shy. Falar que uma garota é mais tímida do que a outra. The girl is shy, é tímida. Mas a outra é mais ainda. The other girl is shyer than the girl. Small, que algo é menor, smaller. Magro, thinner. Mais gordo, fatter. E assim por diante. Então, falou que usou adjetivo curto, usa um ER. Eu costumo falar para as pessoas assim, ó, para memorizar, que é do meu método, né? Dos meus macetes que vocês gostam. Quando uma palavra é muito pequena, ela pede ajuda. Fala, eu sou tão pequenininha, vem ficar mais alguém perto de mim para eu ficar maior. Aí vem o ER. Então, tall, taller. Big, bigger. Small, smaller. Agora, uma palavra grandona já é enorme, igual intelligent, interesting, comfortable. Ela já é grandona. Então, imagina falar intelligenter. Ia ficar maior ainda. Então, ela não precisa do ER. Quando a palavra é maior, ela tem mais de 5 letras, aqui, ó, que são, até deixa eu passar para frente aqui, ó, coloquei aqui, ó. Uma sílaba só, usa ER. Quando tem 2 sílabas ou mais, que é considerado longo, usa more. Então, enquanto eu falo tall, taller than, uso o ER para ajudar o tall, o intelligent não precisa, eu falo more intelligent than, eu uso more, não uso intelligenter, tá vendo? Mas calma aí que eu vou falar todos eles. Quando termina em CVC, consoante, vogal, consoante, que é o caso do hot, fica hotter, dobra o T. É obrigatório? Não. É facultativo. No inglês americano dobra, no britânico não. Então, você pode ver com T só ou com 2. Tanto faz. O importante é que hot é curto, então vai ficar R. O dia está mais quente que o outro. Today, hoje é mais quente, está mais quente que ontem. Today is hotter than yesterday. Ok? Quando possui 5 ou mais letras, como o simple, clever, common, quiet, você vai colocar o adjetivo e colocar o more. Então, ó, simpler than ou more simple than. Tem alguns casos que utilizam os dois. Agora, a maioria de mais de 6 letras considerados longos, como eu falei, intelligent, interesting, beautiful, comfortable, você coloca more. Então, é mais ou menos esse exemplo aqui que ajuda pra caramba, ó. Esse do mais alta, e agora deixa eu falar que a Beth é mais interessante. Beth is, agora para interessante fica more interesting than Jane. Tá vendo? Então, quando usou tall, ficou taller. Deixa eu colocar o marca-texto. Quando usou tall, ficou taller. Quando usou o interesting, que é maior, ficou more interesting than. Tá vendo? Então, se eu falasse que a Beth vamos falar que a Beth é mais elegante do que a Jane. Vamos supor que fosse. Eu ia falar Beth is more elegant than Jane, porque elegant tem mais de 5 letras, é considerado longo. Se falasse também que... Agora, se falasse que a Jane é mais inteligente do que a Beth, aí ia falar Jane is more intelligent than Bethy, ok?
E se falasse que uma é mais tímida que a outra, como a teacher usou shy. É até bom que agora a gente vai treinar também quando tira o Y. Ó, se falasse, por exemplo, que a Jane, né, a Jane, é mais tímida do que a Beth. Aí eu ia pegar o shy, do tímido, tirar o Y e colocar shyer, porque a gente tira, né, o Y, than Beth, ok? Então aqui, ó, ficou com ER. Very good. Teacher, aqui você falou de outras observações. A mais importante são os adjetivos curtos que você vai encontrar dentro do texto com ER. Então, pode estar escrito lá assim que o projeto está mais avançado esse ano do que no ano passado. Vamos colocar isso aqui? Porque aí é o que vai estar na prova? Bora, teacher. Vamos colocar até de cor vermelha, ó. The project is more advanced this semester or this year than last one. Tá vendo? Aqui, ó, o projeto está mais avançado esse semestre do que no semestre passado. Than last one. Desse jeito que pode aparecer. E aí pode perguntar para você se essa frase, se eles não vão falar que é uma frase, que é um comparativo de superioridade. Mas eles podem perguntar a frase tal, retirada do texto, no segundo parágrafo, indica a ideia de. Aí coloca lá, letra A ideia de algo que ultrapassou os limites. Letra B, a ideia de algo que está melhor do que antes. Opa, é essa. Letra C, a ideia de que algo avançou, mas não o suficiente. Letra D, algo que precisa avançar mais. Letra E, algo que teve pouco avanço. Bom, precisa avançar mais, falou que está mais avançado, more advanced, então não precisa avançar mais, não está avançado que passou dos limites, está o quê? Melhor, more advanced than before, está mais avançado do que. Então, viu como é que a banca coloca? O termo em destaque, a frase em destaque traz a ideia de, traz o conceito de, indica que. O que more advanced indica? Que algo melhorou, que está melhor do que o do ano passado. Pegou? É isso que vocês têm que pegar. Quando termina com a letra Y, pode ficar prettier ou more pretty. Por exemplo, funny, engraçado. Pode usar funnier ou pode aparecer more funny. Ele aceita os dois. E tem os três que são irregulares. Assim como o português, se algo é bom, eu não vou falar que é mais bom, né? A aula está boa, porque o material é bom, mas o outro material é mais bom. Que é isso, o outro material é melhor. Então, não fala good, gooder, fala better. Também em inglês usa better. Ruim, não fala que está mais ruim, fala pior, worse. E longe, apesar da gente falar minha casa é mais longe que a sua, tal lugar é mais longe que o outro, apesar de português a gente usar a palavra mais longe, em inglês não usa. Quando coloca far, não existe farther, porque ia ficar esquisito. Aí é farther ou further, ok? Então, esses aí são os três que mais aparecem em prova, que são os irregulares, que mudam um pouquinho aí o sentido, ok? Very good. Vamos ver a tabela, então, com resumo de tudo. Adoro fazer resumo para vocês, é esquema. Com uma sílaba, é R. Então, taller than. Com duas sílabas ou mais, more. Então, more than. Com Y, pode usar R ou more. Pode falar funnier ou more funny. Quando termina em CVC, dobra a letra, é opcional. Os irregulares, como good, fica better. E aqui eu tinha mostrado o exemplo, taller than, more interesting than, ok? Já o de igualdade, como a teacher falou que não é muito importante, eu vou só mostrar para ilustrar. Se tiver dentro de um texto que um gráfico está tão bom quanto o que foi apresentado antes, vai estar usando SS, só isso. Comparativo de igualdade usa SS para todos. Adjetivos curtos e longos, curtos e longos. Se falar que uma pessoa é tão bonita quanto a outra, as beautiful as. Tão magra quanto, as thin as. Tão pequeno, as small, tão grande, as big as. Então usa SS para todo mundo, ok? Bom, né, que é mais fácil, não tem que pensar em curto e longo. Mesma coisa o de inferioridade, usa less para todo mundo. Então, se eu pegar o adjetivo de inferioridade, por exemplo, se a teacher falar em a pessoa é menos alta do que, less tall than, menos bonita, less beautiful than,
Menos interessante, less interesting than. Usa less para todo mundo. Eu nunca vi aparecer esse em prova. Eu estou colocando mesmo só para ilustrar para vocês terem a matéria completa. Mas eu nunca vi aparecer. Superlativo, como comparativo, tem que ter duas coisas para comparar, né? Uma coisa é melhor do que a outra. Superlativo fala a melhor. Pessoa, ela é mais alta do que essa. A mais alta de todas. Então, superlativo tem esse the. Ele que caracteriza. Então, se uma coisa é melhor, better than. E se é a melhor? The best. Ok? Então, ó, ela é a garota mais alta da sala. The tallest. Usou o EST. Usa o the, né, para caracterizar. E o EST no final quando são adjetivos curtos. E para adjetivos longos? Para adjetivos longos, coloca the most. Então, ó, ela é a mais bonita. The most beautiful girl. A mais bonita, a mais linda, the prettiest, ok? E a gente tem aqui a mais magra, the thinnest, a melhor, the best, se for pior, the worst, tá vendo? Então, enquanto, olha só o resumo top que eu vou falar agora, em 1 minuto. Enquanto o adjetivo, quando você compara o curto, coloca ER, than, lá no superlativo é DEST. Então, ó, se for falar que uma coisa é maior, bigger than. A maior de todas, the biggest. Enquanto intelligent vai comparar, fala more intelligent than, lá no superlativo fala the most intelligent. Só isso, isso é o resumo. E os irregulares, enquanto good ficava better, melhor, aqui fica the best. Enquanto ruim ficava worse, pior, aqui fica the worst. E third, the furthest, ok? Inferioridade nunca vi cair, mas se fosse colocar, era só colocar the least para todo mundo. A menos inteligente, the least intelligent. A coisa menos útil que eu tenho, the least useful. Quase não se usa porque a gente fala é que uma pessoa é mais alta que a outra e não que uma é menos alta. Né? Ou a gente fala que é mais baixa, ou fala que a outra é mais alta. Vai falar que uma coisa é menos útil, a gente fala que a outra é mais útil. Então, a gente é muito melhor, é muito mais fácil falar que uma coisa é more useful do que falar less useful. Entenderam? Então, é isso, o resumo de tudo, para a teacher poder fechar o bloco de adjetivos aqui para vocês, né? É que adjetivos curtos ou usa ER para comparar, ou usa more quando é longo. Nos adjetivos curtos superlativo, usa the, EST, para poder fazer the best, the tallest, e usa the most para os longos. Se for igualdade, as, se for superioridade, less than. Se for superlativo, the least, ok? Só isso. Very good. Esse é o resumo de tudo que permeia adjetivos. Eu vou fechar o bloco para a teacher poder falar de outro tema. Come on!